mas, né, isso diante da liberdade são valores diferentes. Tá? Então, nesses casos, talvez a harmonização desses entendimentos com, né, uma palavra entre os três ficaria um pouco mais fácil de administrar o problema. Tá? Tá? Puxa vida, tinha uma outra coisa importante para falar, mas eu vou lembrar. Pessoal, vou resumir um pouquinho, né, a parte do estudo técnico preliminar. Então, o resumo do que é mais importante: a viabilidade técnica da contratação, a avaliação do impacto ambiental, né, embasa o projeto básico, ele embasa o projeto básico no termo de referência, necessidades a serem atendidas, o histórico de contratação, nas soluções disponíveis no mercado, demonstração da vantagem econômica operacional, então, elementos que comprovem a eficiência do modelo, no caso da agulha. Tá? Então, isso tudo dentro do estudo técnico preliminar. E um ponto que eu queria colocar rapidamente em 5 minutos é a parte da formação de preço, embora seja bastante importante, né? Eu tenho pouco tempo para falar a respeito dela. A seleção da vantagem mais vantajosa normalmente é a regra, comprar pelo mais barato, né? Mas não é só isso, né? Então, nem sempre a licitação mais vantajosa não é só em relação ao preço. Como a doutora falou, às vezes comprar o ar-condicionado mais barato são os que gastam mais. Aí só porque é o mais barato você vai comprar o que gasta mais energia, né? Nesse caso você consegue direcionar perfeitamente para o mais econômico, justamente porque ao longo prazo ela eventualmente até se paga, não? A mesma coisa, eu vou comprar um determinado veículo em relação ao outro porque ele me dá menos manutenção. Vou comprar um Corolla ao invés de um outro veículo. O Corolla não dá manutenção, o outro dá, mas não, para determinados tipos de terreno. Eu vou comprar Corolla para andar em estrada de chão, o Corolla não dá, né? Ele vai dar manutenção. Agora, uma picape já é diferente, né? Já é mais adequado. Então, não tem problema em comprar Corolla, desde que você me diga que a manutenção histórica de veículos comprados pelo município, ao longo de uma série histórica de, sei lá, de 5 anos, dá para comprar um outro veículo. Ou seja, no longo prazo ele custou mais que o Corolla que não deu manutenção. Esse é um motivo que você consegue indicar exatamente para aquilo que você precisa. Não, mas outro dia teve uma licitação de um determinado município que o edital ele foi direcionado para a compra da Amarok, que era o único motor, uma especificação do motor da Amarok, que só tinha ela, né? E aí, apertando, o cara falou, não, foi porque o secretário quis a Amarok. Não é? Então, filho, você se rebola aí que você vai ter que arranjar uma justificativa muito boa para comprar dessa Amarok. Isso não vai passar. Tá? Então, pessoal, menor preço, às vezes não é a melhor vantagem para o município. Às vezes é comprar o mais caro, mas tem que justificar, porque a regra é comprar pelo mais barato. Entenderam? Então, uma outra coisa é a questão da responsabilização por pesquisas mal feitas. Né? A partir do momento que você faz uma má gestão dessa precificação, eventualmente pode haver algum tipo de responsabilização. Tá? E, pessoal, uma coisa importante é que aquilo que vai ser adquirido, seja um serviço ou seja um insumo pelo município, ele tem que se adequar às regras do setor privado. Se o setor privado ele comercializa com parcelamentos de 10 vezes, não é porque você é um município que você vai exigir que seja diferente, que seja em 20, que seja em 30 parcelas. Tá? Se o mercado diz que o parcelamento daquele determinado produto ele se faz com 5, com 3 parcelas, você não pode exigir um parcelamento às vezes maior do que o mercado eventualmente exige. Tá? E uma das regras da formação de preços é o balizamento pelos preços praticados no âmbito dos órgãos e entidades da administração pública. Pessoal, esse dispositivo, ele leva por terra a questão, não é que leva por terra, ele ainda é um tipo de pesquisa realizada, que é o mais comum, que é aquela cotação por três
três orçamentos. É o que em regra, todos os municípios utilizam com maior frequência, né? Mas, pessoal, não é só isso que eventualmente pode balizar o preço de produto, tá? Os preços praticados pelos órgãos, seja pelo município, seja em relação à sua série histórica, né, sites de preços da internet, ou compras públicas realizadas pela administração, que estejam disponíveis, também servem para balizamento das compras públicas, como uma forma de você realizar essa formação de preços. Só que para algumas coisas ela não se justifica. Teve uma aquisição de galões de água do município de Campo Grande, que na época, eu lembro, eu comprava galão de água a R$9, e tinha um orçamento de um galão no município de São Paulo que estava por R$18, R$17. Tá? Mas por que pegou de São Paulo, que é uma realidade totalmente diferente de Campo Grande? A média era 9, tinha alguns que praticavam 10, outros 7,50. Por que não pegaram todas as cotações eventualmente de Campo Grande? Ou se isso estava disponível dentro da internet, de preços que fossem da região? Fui pegar de São Paulo 16, o galão custou para o município na época, acho que na média deu uns R$13. Muito superior ao que era praticado. Essa licitação foi suspensa, né? Entende? Então, utilizar as três cotações, embora eventualmente seja a regra, seja na verdade o modo de operacionalizar que tem sido adotado pelos municípios, mas ela não é a única. Vocês podem fazer essa diversificação justamente com um balizamento de preços praticados por órgãos ou entidades da administração pública. O vizinho de Naviraí pratica um outro preço, tem uma cesta de preços de mercado dessa natureza, desse tipo, ou com relação a um determinado produto. Vocês podem se utilizar dela também. Basta que vocês façam comprovação, a datação daquela pesquisa retirada da internet, e você consegue balizar perfeitamente a sua pesquisa de mercado. Tá? Bom, pessoal, na verdade esse curso tinha que ter umas 6 horas, 8 horas, né? Eu teria mais uns 100 slides ainda para passar para vocês, né? Se a gente fosse falar de todos aqueles problemas que eu indiquei no início da palestra, né? Mas o tempo é um pouquinho escasso, mas eu me comprometo de colocar esses pontos dentro de um... Lógico, não vai dizer que o Glaucio colocou, então segundo o Glaucio eu vou fazer. Então, é só uma orientação, mas não é, entenderam? Para vocês usem eventualmente desse material como algo que seja do tribunal, do conselheiro Chadid. São alguns pontos, principalmente da legislação, que vocês devem se atentar, mas de uma maneira conjugada, nunca isoladamente. Tá? Essa forma de julgamento do valor de item, lote e valor do lote. Certo. Muitas empresas se especializou em vendas públicas. E muitas vezes, fico olhando assim que vejo até que muitos viajam até no mesmo carro. O que acontece? Fico achando que optar pelo valor global, você há mais a competitividade. Porque pelo currículo acontece de não haver a competitividade. Aí acaba se perdendo. Eles dividem. O objetivo. Não, isso acontece, mas a regra é que seja por item. Quanto mais você diversificar, é melhor. Se você não está diversificando por um determinado motivo, tem que me dizer por que não é e, na verdade, me provar a respeito disso. Porque, historicamente, eu fiz por item e, nas licitações anteriores, para esse objeto, não teve lance. Não houve interesse. Se você conseguir provar que nas outras licitações isso aconteceu, isso motiva que você mude o seu tipo de licitação.
entendeu? Mas não você parta sempre por essa regra, que isso, de uma maneira subjetiva sua, você entenda que aquilo lá não vai ter competitividade, não. Está na cara que não vai estar. Está na cara de que eles entendem, mas na nossa não está. Entendeu? Mas, professor, se eu vou fazer uma licitação de uniforme, e for por ilhas, e uma pessoa fazer um tipo de azul, o outro fazer outro tipo de azul, não, mas a gente faz em conta. olha só. Tudo bem, em relação a camisetas, camiseta P, uma de camiseta M e uma de camiseta G, isso não procede. Então, camiseta PMG, tudo no mesmo, isso num lote só. Agora, não necessariamente é a camiseta com a calça. Não pode. Não é que não... Não pode. Se for um conjunto, pode. Isso, o conjunto pode. Pessoal, eu vou parar um pouquinho. O Dr. vai falar um pouquinho sobre a parte de controle interno. Pessoal, vai ser bem rápido. Eu vou combinar com vocês o seguinte: eu sei que todo mundo quer ouvir o Glaucio, mas eu tenho um cronograma aqui para cumprir. E senão eu vou ter que devolver minha diária para o tribunal e não quero devolver. Né? Eu preciso terminar. Eu fiz um recorte teórico aqui sobre o sistema de controle interno, sob duas perspectivas. Tá? A primeira é que eu quero que até o pessoal da licitação que está, por favor, fiquem. O Glaucio, ao final, vai responder mais perguntas. Eu vou abrir as perguntas novamente ao final, e aí o que a gente conseguir no tempo a gente resolve. Mas eu pensei em trabalhar controle interno com vocês sob duas perspectivas. A primeira é que eu quero que vocês sintam como vocês são enxergados pelo sistema de controle pela sociedade, a importância de vocês. E a segunda parte seria uma compilação legislativa. Por quê? Porque vocês trabalham com um plexo normativo absolutamente esparso. Então, vocês têm a Constituição Federal, vocês têm a Lei de Responsabilidade Fiscal, vocês têm a Lei 4.320 de 64, vocês têm instruções normativas, resoluções normativas dos tribunais de contas, que exigem a atuação de vocês nos processos que tramitam perante o Poder Executivo, Legislativo, Judiciário. Todos os processos têm que ter, hoje, parecer do controle interno. E muito embora seja uma previsão antiga, né, agora que está se materializando o controle interno. Eu até falei para o Dr. Chadid, falei assim, eu peguei um tema árido porque eu tenho aqui com absoluta certeza uma discrepância de estruturas de controle interno. Tem município que o quadro de controle interno é de efetivos. Fez um concurso público, então você tem um contador, você tem alguém na área jurídica e você tem um chefe responsável, né, por conduzir os trabalhos, por fixar diretrizes, para fazer aquela linha de frente, de falar com a contabilidade, falar com a licitação, falar com o prefeito. Então esse é o mundo ideal do controle interno. E eu também tenho um lugar que só tem um controlador interno, comissionado. Né? E aí, como que um comissionado vai dar um parecer contrariando uma ordem do chefe? É difícil. Né? Não é uma missão fácil. E aí, falando de auditor para auditor, ninguém gosta de ser controlado. O enfrentamento já começa aí. Não é assim? O filho não quer ser controlado pelo pai, a mulher não quer ser controlada pelo marido, nem vice-versa. Então é da natureza do ser humano não gostar do controle. Então já começa daí a árdua missão de ser um controlador interno. E se o doutor falou hoje sobre conhecer todo mundo, né? Imagina nas prefeituras de interior para lidar. Só que é uma missão importante, eu acho que é uma coisa que pode ser trabalhada e melhorada. Então eu começo falando o que é o sistema de controle interno, quais as suas funções. As inscrições estão no texto da Constituição Federal, no artigo 74. A compilação legislativa está ao final e vai ficar à disposição de vocês. Mas vocês têm uma abrangência, um braço em cada setor. Vocês estão ali no coração da administração pública, cuidando também do cumprimento da legalidade, da correta aplicação do dinheiro público. Então, vocês emitem pareceres nas prestações de contas, processos licitatórios, atos de pessoal. Em regra, tudo deve passar pelo controle interno. E aí vem uma segunda discrepância, porque é o sistema legislativo que vai trabalhar as funções de vocês. A gente sabe que pelo texto constitucional, por diretrizes gerais, vocês têm que emitir em todos. Mas às vezes a legislação, a lei orgânica do teu município não diz, mas o Tribunal de Contas diz.
olha, eu quero que tenha um parecer do controlador interno, é peça obrigatória nas prestações de contas. E aí a responsabilidade é grande, pessoal. Eu venho falar isso do que eu tenho visto de diligências da nossa relatoria, ou seja, de vocês. Alguns controladores internos estão sendo chamados na instrução dos processos de prestações de contas, sendo questionado por que ele deu parecer favorável à aprovação. Porque esse processo passou pela equipe técnica de auditores, passou pelo corpo especial, que nós chamamos, né, os auditores substitutos de conselheiro, passou pelo Ministério Público de Contas, e nos 3 setores técnicos do tribunal foram identificadas inconsistências contábeis, violações a índices constitucionais, não cumprimento de diretrizes orçamentárias. E aí a instrução processual é o seguinte: o prefeito, óbvio que é o responsável, mas o controlador interno. O Ministério Público de Contas está pedindo na diligência dele que o controlador interno explique por que ele deu um parecer favorável à aprovação. Até porque se entende que no momento que passa por ele, é o momento que ele tem que indicar as correções. Se o prefeito vai fazer, não vai fazer... Tem prefeito aqui, gente? Então tá, é muito importante que você escute o seu controle interno. Eu estou falando assim, se ele vai fazer, se ele não vai fazer, é uma discricionariedade dele. Ele tem um mérito administrativo. Qual que é o suporte que você tem que dar? Suporte técnico. Então você elenca tudo que tem de errado. Sabe qual a pessoa mais importante na prefeitura, lá para a pessoa, falando pessoal, para quem entra no cargo de prefeito, é o controlador interno. O controlador interno vai pegar e vai falar tudo que o Tribunal de Contas vai falar lá na frente. Ele vai fazer a lista das irregularidades, das inconsistências. E aí é a oportunidade de arrumar. É um papel extremamente importante. Mas o maior viés de importância é para o social, porque vocês são os mais próximos. Pode chegar lá na frente do Tribunal de Contas, reprovar, o gestor vai ser declarado inelegível, ele vai responder de repente por uma improbidade, né? Dependendo da gravidade da irregularidade que está no processo. Só que